Este é o Museu Dimitri Sansot de Lavaux. Nele encontramos uma parte importante da história da cidade de Osasco. Convido vocês a entrarem comigo por esta porta e a conhecerem um pouco mais a respeito da história de uma personalidade ilustre, Dimitri Sansot de Lavaux, autor do primeiro voo da América do Sul. Desde os primórdios da humanidade, o homem sempre sonhou em querer voar, construindo engenhocas com asas para tirar seus pés do chão. No final do século passado e começo deste, o mundo vivia grandes transformações no modo de pensar, agir e produzir. Em plena Revolução Industrial, São Paulo já se projetava como uma grande metrópole. Em suas ruas respirava-se o progresso. Os lampiões a gás cediam espaço às lâmpadas elétricas, jornais de grande circulação noticiavam o cotidiano, o Teatro Municipal era palco de grandes óperas e concertos internacionais, e o transporte coletivo se modernizava. Nessa época, a humanidade floresceu com grandes inventores. Edison já havia concebido o fonógrafo. Os irmãos Lumière causavam grande sensação com suas máquinas de dar vida às imagens, dando origem ao cinema. Em Paris, Santos Dumont voa com seu famoso 14 bis. No Brasil, Dimitri Sansot de Lavaux consegue a mesma façanha voando em Osasco. Dimitri Sansot de Lavaux nasceu na Espanha no final do século passado. Possuía nacionalidade francesa e posteriormente naturalizou-se brasileiro. Sua ligação com Osasco remonta-se a 1898, quando seu pai, o barão francês Évariste Sansot de Lavaux, arrendou a olaria de Antônio Agut, o fundador de Osasco, para transformá-la numa grande indústria cerâmica. Nessa época, o barão, sua esposa Sachá e o filho Dimitri passaram a morar em Osasco. Embora tivesse frequentado algumas escolas, Dimitri era, na verdade, um autodidata. Dono de profundo espírito observador, inspirou-se nos feitos memoráveis do brasileiro Santos Dumont para reeditar essa epopeia em Osasco, onde projetou e construiu, com o apoio dos operários da cerâmica, o avião São Paulo, um engenho revolucionário para a época. O avião foi montado sobre 3 rodas de bicicleta com aros reforçados. Suas asas, armadas com pequenos sarrafos, eram cobertas de cretone envernizado. A hélice foi entalhada em Jequitibá e o combustível, uma mistura de gasolina e óleo, ficava num reservatório de latão, ligado diretamente ao motor por tubos de cobre. Finalmente, ao alvorecer do dia 7 de janeiro de 1910, após exaustivos testes, o avião foi levado de seu hangar para uma rampa, nas proximidades da atual Rua João Batista, pouco abaixo do Chalé Brícola, hoje Museu de Osasco. Cenário para um dos fatos mais importantes da história do Brasil. Falando da importância do voo do Dimitri Sansot de Lavaux, é fantástico.
Lembrar que no início do século tudo isso pôde acontecer. Lembrar que nós estávamos então no início da Revolução Industrial no Brasil. Lembrar que os materiais eram parcos e o Dmitri conseguiu arrancar esse produto nacional e construir o seu avião. Só o aço, naturalmente, não era nacional, era importado. A agressividade, a curiosidade científica, a preocupação pela tecnologia do Dmitri Sansot-Delavaux realmente é algo formidável. Já no avião, Dmitri deu sinal de partida. Os operários que seguravam o aparelho pela cauda o soltaram e ele deslizou pela rampa, elevando-se suavemente, voando ao longo de 103 metros, quando o motor parou repentinamente, ocasionando a sua queda. Emoção e susto tomaram conta dos privilegiados espectadores, que ao verem Dmitri sair ileso do aparelho, o aplaudiram entusiasticamente. Havia sido realizada a grande façanha, o primeiro voo da América do Sul. Outras tentativas se sucederam nos prados da Mooca com o avião São Paulo e no Parque Antártica com um avião importado, ambas mal sucedidas. O gênio inventivo de Dmitri não conheceu limites. Mais de 1.200 inventos seus foram patenteados. Na França, onde fixou residência, recebeu comendas e premiações. Na Segunda Grande Guerra, foi feito prisioneiro pelas tropas alemãs. Acusado de colaboracionista pelos franceses, foi julgado e inocentado. 2 anos após, em 25 de abril de 1947, aos 64 anos de idade, desaparece um dos maiores gênios do século, Dmitri Sansot-Delavaux, o homem que escreveu o nome de Osasco nas páginas da história mundial. A façanha de Dmitri projetou Osasco no cenário mundial através de um feito só comparável ao do brasileiro Santos Dumont na França e dos irmãos Wright nos Estados Unidos. Esta e outras histórias não menos importantes são desconhecidas por grande parte do nosso povo. Com este vídeo, pretendemos despertar o seu interesse e futuramente lhe mostrar outros fatos importantes de nossa história.